nós temos pensado aí sobre o tema pessoas diferentes. E para hoje, queremos destacar aqui a característica principal, é a mais importante para as pessoas diferentes. Essa característica é a que muda a história da vida de uma pessoa, de alguém, né? Então, é isso aí, ó. Deixa até aberto aqui, a galera falando que estaria, é isso aí, estaríamos presentes, né? Quem sabe, não é verdade? Só informando, né? Nós vimos aí o noticiário que foi liberado para os cultos presenciais aí em todo o Brasil, especialmente agora na Páscoa, mas não era possível toda a logística. Já estávamos aí com as músicas gravadas, né? Então nós optamos por hoje não fazer, tá certo? E depois a gente vai informando aí conforme as decisões aí dos nossos governantes, do nosso país aí, tá certo? Pessoas diferentes. Temos pensado em algumas características, pego, né, algumas pessoas, alguns exemplos bíblicos e tirado algumas lições do que são pessoas diferentes. E hoje eu quero colocar aqui, baseado no texto de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 32 até o verso 43. Lucas 23, do 32 ao 43. É óbvio que eu pegaria para hoje uma passagem bíblica, não é? Que tem a ver aí com a crucificação de Jesus, com a ressurreição de Jesus. E eu quero ler e nós vamos ver a diferença aqui de uma pessoa específica aqui, tá certo? Nessa passagem. Com certeza, ao ler a passagem, você já vai adivinhar não, né? Já vai saber qual é. Mas vamos ter a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. É a narrativa, tá, da crucificação de Jesus. Lucas 22, então a partir do verso Lucas 23, a partir do verso 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, né, com Jesus, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Que o Espírito Santo possa aplicar aos nossos corações a sua palavra. Queridos, nós temos aqui, podemos tirar, obviamente, pessoas diferentes, poderíamos falar de Jesus, né, que fez toda a diferença para nós, mas eu quero trazer aqui que pessoas diferentes são aquelas que creem em Jesus e na sua ressurreição. Pessoas diferentes creem em Jesus e na sua ressurreição. Nós temos aqui o texto, essa parte da narrativa falando dos 2 criminosos que estão sendo ali também, né, crucificados ali, um à direita de Jesus, outro à esquerda. Jesus então está entre os criminosos. Nós temos aqui a multidão, nós temos aqui os soldados, nós temos Jesus, todos eles nessa passagem. E o que acontece conforme nós acabamos de ler? A multidão zomba de Jesus,
A multidão traz insultos para Jesus, os soldados zombam de Jesus, trazem insultos a Jesus. E é interessante que, diante desses insultos, dessa zombaria, o texto diz que Jesus olha e ora ao Pai, né, falando, né, para o Pai perdoar, porque eles não sabem o que estão fazendo. E é interessante que nós já vimos, né, na vida lá de Estevão, a característica do perdão, que pessoas diferentes perdoam. Se você não pegou essa mensagem, vai lá no canal, nosso canal do YouTube, na playlist tem essa mensagem, soube aí na playlist de pessoas diferentes. E onde Estevão faz, né, uma citação, inclusive, baseado no Mestre Jesus, quando ele está sendo morto lá, apedrejado. Mas agora nós temos então a multidão, os soldados zombando. E aí um dos criminosos, e o texto deixa bem claro, né, 2 criminosos estão ali junto com o inocente, que é Jesus. Um dos criminosos também parte no que a maioria vai partindo e falando, né, zombar de Jesus. E falar, olha, você não salvou? Então faz o seguinte, salva você. Só que é interessante que esse criminoso, ele é daqueles mesmo que faz parte da multidão, que nem raciocina direito, que fala, ó, ele zomba, mas ele fala, ó, salva você, mas se for salvar, salva a gente também, né? Ou seja, eu não acredito em você, eu não creio em você, não creio que você é o Filho de Deus, não creio que você é o Cristo, porém, se você conseguir, tiver aí um poderzinho aí básico, também tira a gente daqui também, não saia só você, não é? E então esse parte com a multidão. E nós estamos vendo que pessoas diferentes normalmente precisam tomar uma decisão diferente da manada, diferente da multidão. E essas pessoas se tornam diferentes por isso, porque estão contrárias à maior parte das pessoas que estão fazendo outras coisas. Então aqui a multidão está zombando de Jesus, a multidão não crê. E é interessante que esse primeiro, né, criminoso que entra aqui na passagem, ele zomba e ele fala, e ele até fala, se você for se salvar, salva a gente também. E imediatamente o outro criminoso, o outro homem, tem uma postura e uma atitude diferente. E é essa atitude que nós estamos pensando aqui nesse momento, nessa celebração. Esse outro homem fala para ele, fala, meu, nem estando no mesmo momento, na mesma situação, você teme a Deus? Você não tem temor a Deus? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Nossos atos estão sendo punidos, estamos aqui de forma justa, porque os nossos atos nos trouxeram para cá. Mas Ele, né, o próprio Deus, está aqui sem culpa. Você não teme isso? E é interessante que ele repreende o primeiro criminoso, e de repente ele se coloca, e eu acho isso muito legal, no mesmo quadro que o criminoso, fala, nós merecemos essa punição, nós merecemos a morte aqui, a punição que foi estabelecida para nós. Mas aí de repente ele vira para falar com Jesus. Então ele, quando fala com Jesus, agora ele não fala mais em nome e se colocando em mesmo pé de igualdade que o outro criminoso. Ele fala para Jesus que se lembrasse dele, individualmente, dele, quando Jesus estivesse no céu. Olha que interessante, ele entende que ele é tão pecador quanto a multidão, que ele é tão pecador quanto os outros, que ele está condenado e que os seus atos levam aí uma punição justa pelos seus pecados, por ser pecador. Mas ele demonstra fé e que ele crê em Jesus. E ele creu, ele com certeza, né, ouviu falar ali de Jesus, de repente acompanhou ali Jesus em algum momento, porque ele conhece. E ele fala para Jesus lembrar dele quando ele estivesse no céu. A confirmação de que esse homem de fato creu em Jesus é a resposta de Jesus a ele, porque no verso 43, Jesus lhe respondeu assim, eu lhe garanto,
hoje você estará comigo no paraíso. Olha que interessante. Jesus, então, agora ele não fala da multidão, ele não fala dos soldados, ele não fala do outro criminoso que o insultou, mas agora Jesus, então, contempla o indivíduo, que é esse segundo criminoso, que reconheceu que era pecador, que reconheceu que merecia a condenação, mas que reconheceu que Jesus veio aqui fazer algo por ele e por aqueles que crescem. Então Jesus contempla a sua fé e vê que a sua fé é verdadeira. E ele então dá ali, né, a ótima notícia para aquele homem, falando assim: olha, você vai morrer, mas hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, você creu em mim, e como consequência disso, de você entregar a sua vida para mim, nas minhas mãos, eu vou te levar para o céu, para o paraíso, e você vai estar comigo por toda, né, a eternidade comigo no paraíso. Olha que notícia maravilhosa. Pessoas diferentes creem em Jesus, mas nós temos que fazer uma observação que não é o crer no sentido que às vezes nós usamos do saber, apenas de conhecimento. Não é o crer no sentido do achismo, né? Às vezes a gente fala: você acredita que vai chover? Ah, eu creio que sim. Ah, eu creio que não. Eu acho que sim, eu acho que não. Não é esse crer. A Bíblia, quando trabalha crer, fé, ela trabalha no sentido de, sim, compreensão, mas de entrega. O crer tem a ver com entrega. Pessoas diferentes creem em Jesus e entregam a sua vida a Jesus. E como consequência disso, tem a convicção de que vai para o céu. Aquele homem, os últimos minutos ali da sua vida, foram minutos de uma esperança e uma crença e uma convicção de que ele estaria com Jesus no paraíso, minutos ali. Então imagina quanto tempo. Eu já entreguei minha vida a Jesus há muitos anos, então eu vivo essa expectativa e essa convicção por muitos anos de que eu estarei com Jesus no paraíso. Mas esse homem, nos últimos minutos da sua vida, ele se tornou uma pessoa diferente porque ele creu em Jesus. O que eu quero dizer é, não importa em que momento você está da sua vida, não importa quantos anos você tem, mas não importa o seu passado, não importam as suas crenças anteriores, mas o importante é que se você crer em Jesus e entregar a sua vida a Jesus, você se torna uma pessoa diferente, a ponto de agora viver uma convicção de que você vai estar no paraíso com Jesus. Nada melhor do que nós falarmos e nos lembrarmos disso e falarmos para as pessoas isso num dia como esse, onde celebramos a Páscoa. E eu não fico entrando aqui no mérito se celebramos Páscoa, não, Antigo Testamento ou Novo, não importa, eu já falei isso. O importante é que no calendário existe essa data como celebração da Páscoa. E nós sabemos que Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é aquele que se entregou por nós, Ele é aquele que morreu por nós, mas nós não celebramos a morte de Jesus, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte, Ele está vivo, Ele continua dando vida a todos aqueles que creem nele. Vivemos tempos onde a esperança está diminuindo a cada dia, a expectativa está sendo colocada em pessoas, em planos, em vacinas, isso e aquilo. Mas nós não podemos nos esquecer que nós somos de Deus. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós não precisamos viver baseados no medo que esse mundo nos aflige, porque nós sabemos que a nossa vida ela não encerra aqui nesse mundo, porque por termos crido em Jesus, entregados nossas vidas a Jesus, nós vamos viver no céu com Ele. Estamos aqui nessa terra de passagem, mas a nossa morada no céu já está garantida por Jesus. Ele mesmo disse isso. E é interessante que a Bíblia diz, em outra passagem, que eu não vou ler, só citar lá em João,
quando diz que veio Jesus para os que eram seus, ou seja, todos somos criaturas de Jesus, criação de Deus. Mas o texto diz que os seus, né, a sua criação não o recebeu como Deus, como Senhor, como Salvador. Isso aconteceu, então o Senhor não recebeu. Mas o texto continua dizendo, mas todos quantos creram em Jesus, o receberam como Senhor, como Salvador da sua vida. Deus deu o poder para essas pessoas se tornarem chamadas, né, feitas filhos de Deus. Então nós, pessoas diferentes que cremos em Jesus, nós migramos, temos um upgrade, nós temos uma transformação, uma metamorfose, nós saímos de criação para filhos de Deus. E o céu só é permitida a entrada dos filhos de Deus. Criação não, filhos sim. Porque a criação, infelizmente, se rebelou contra o Criador. Mas ele ainda providenciou uma possibilidade daqueles que creem se tornarem então filhos. Porque o status criação, criatura, não é suficiente para estar no céu. Mas o status de filhos de Deus permite a entrada no céu. Esse homem, nos seus últimos minutos da sua vida, ele saiu de criação para filho de Deus. E por isso, ele já está com Jesus no céu. Hoje celebramos o Cristo vivo. E nós celebramos porque um dia estaremos juntamente com ele no céu. O dia que Deus determinou que nós vamos morrer, ou que ele, Jesus, vem buscar a sua igreja, o seu povo, os seus filhos, para levar para o céu, é o dia que ele estiver determinado, nós vamos. Mas enquanto isso, nós celebramos a ressurreição de Jesus e a mudança de vida que temos em Cristo Jesus. Pessoas diferentes fazem tantas coisas, amam, perdoam. Pessoas diferentes são mais tolerantes, pessoas diferentes olham diferente mesmo para circunstâncias, olham as oportunidades onde a maioria está vendo só problemas, mas pessoas diferentes só se tornam diferentes porque de fato creram em Jesus. Que a mensagem de Deus continue falando ao seu coração, que o amor dele continue realmente fazendo diferença na sua vida. É por isso que nós chamamos todos. A nossa expectativa era que este culto fosse presencial, essa celebração fosse presencial. Que a maioria de vocês, porque eu sei que nem todos poderiam estar, estivesse aqui presencialmente para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Não foi possível, por isso nós falamos para cada um providenciar aí os seus itens, né? O suco de uva e o pão, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. E por que nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje? Porque hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus. E ele, quando instituiu a ceia, ele simplesmente colocou algo para nos ensinar do sacrifício dele, para nós nos lembrarmos desse sacrifício, para nós nos lembrarmos do amor que ele demonstrou por nós, o sangue que ele derramou por nós, que nos perdoa os pecados, que nos purifica de toda injustiça. Então nós somos hoje convidados à celebração da ceia do Senhor e vamos fazer isso nesse momento. Então, se você precisa de alguns segundos para pegar os seus elementos, eu já te dei antes do culto, então eu já vou começar agora a celebração. Obviamente, né? Não tem como saber. Mas nós vamos nos lembrar o que significa, o que simboliza esses dois elementos, né? O pão simboliza o sacrifício que Jesus fez por nós. Então Jesus fala, toda vez que vocês comerem esse pão, nesse momento de celebração da ceia, que vocês se lembrem do meu sacrifício, porque eu vim e eu entreguei a minha vida na cruz por vocês. Então nos lembrando aí, né, do sacrifício de Jesus, né, que ele fez por nós naquela cruz, nos lembrando então desse amor tão grande demonstrado por ele, né, aí a nós, vamos juntos para a honra e para a glória de Jesus comer o pão em nome de Jesus. E é interessante que depois dele, né, partir o pão, então ele pega o cálice, ele diz, esse cálice é a nova aliança, uma aliança baseada no meu sangue.
porque a Bíblia diz que precisava de derramamento do sangue inocente, né? E todo o Antigo Testamento a gente vê que sangue de animais inocentes eram derramados para que o homem entendesse o seu ato de rebeldia, que precisaria de derramamento de sangue inocente para mostrar esse momento de Jesus. Então, quando ele está sendo morto, quando o seu sangue está sendo de fato derramado por nós, existe o perdão dos nossos pecados. Mas o perdão dos pecados de quem? Eu gosto sempre de lembrar disso. O perdão dos pecados daqueles que creem em Jesus. Não é de toda a humanidade. Ela está à disposição de toda a humanidade, mas só faz sentido e efeito na vida daquele que crê. Ou seja, é para o perdão das pessoas diferentes, que vão contra a multidão. Diferente dos soldados que zombam, diferente daquele criminoso que zombou, mas igual àquele outro que entendeu que era pecador, mas creu em Jesus e por isso ele teve a salvação em Cristo Jesus. Então, nos lembrando disso, se você tem convicção disso, que você já é filho de Deus, entregou sua vida a Jesus, que o sangue de Jesus fez diferença na sua vida, vamos juntos então tomar o cálice para a honra e glória de Jesus. Que esse momento, ó Pai, seja especial, Deus. Meu coração vibra de perceber o teu amor tão grande. Obrigado, Jesus, porque decidiu me substituir nessa cruz, porque nem eu poderia morrer por mim mesmo. Mas o Senhor fez isso. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a morte. E hoje nós podemos viver porque o Senhor nos deu vida, e vida em abundância, vida eterna, vida com qualidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua mudando e transformando as nossas vidas. Recebe o louvor, a adoração do teu povo hoje e sempre, ó Pai. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, então fomos chamados para hoje para celebração da ceia, fomos chamados hoje para celebrar a Páscoa. Eu não sei como que está sendo aí a rotina, né, desse dia na sua família, mas se você não ouviu, né, o recado, né, que a gente deu a semana passada, eu quero te incentivar. Faça um almoço diferente. Se não der para o almoço, por estar em cima alguma coisa, pensa na janta, né? Mas faça uma refeição em família. Estamos todos isolados, né, dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Faz uma refeição em família, celebra esse momento em família, inclua esse princípio e esse costume na sua casa. Fazemos aqui a nossa celebração como família cristã, mas eu acho que é importante também na sua casa. Eu falo de fazer uma refeição diferente, porque quando a gente faz algo diferente, já nos chama a atenção de que tem algo especial naquele momento. E qual é o algo especial? É lembrar que Jesus ressuscitou. É nos lembrarmos que Jesus nos deu a vida. E que esse possa ser um princípio que você venha adotar na Páscoa, no Natal. Inclua na sua agenda. Não importa se você não tem como fazer aquela mesa bonitona, repleta de um monte de coisa, mas aquilo que Deus permitiu, porque o alimento de cada dia é Deus quem permite para você. Mas eu digo de fazer, às vezes, algo diferente do que você está comendo normalmente, ou pensar, pelo menos planejar, não, eu quero fazer tal prato, tal entrada, né? Uma salada, isso e aquilo, sobremesa, uma refeição mesmo em família. E nesse momento, esquece aparelho de celular, televisão, eletrônicos, a menos que seja para colocar uma musiquinha que tenha a ver com o assunto, né? Tem um momento para explicar para as crianças o que é. Tenha isso, continue com isso. E se possível, você assim o quiser, né? Bate uma foto de você, a sua família reunida e envia aí para o pessoal aí, deve colocar, sei lá, o WhatsApp de alguém ou para alguém da igreja aí, para o pessoal da mídia. Eles depois, quando você envia a foto, você está nos autorizando a colocarmos a nossa rede social, né? Ou seja, valorizar aquilo que nós estamos fazendo. E se você for postar na sua rede social alguma foto aí da Páscoa, alguma foto especial desse dia,
na sua rede, por favor, marque, sei lá, no Instagram, no Facebook, marque a igreja, né? O Instagram da igreja, o Facebook da igreja, que isso ajuda também para a gente divulgar, tá certo? E a gente vai colocar lá também, depois você pode compartilhar o que estiver da igreja, tá certo? Queria incentivar você a fazer isso. Nós vamos ter aí, já partindo aí, finalizando o nosso culto, e você também pode fazer, né, nesse momento também, se ainda não fez, a sua contribuição, a sua oferta, né, o seu dízimo, os dados bancários da igreja estão aí colocados, tem agora o Pix, né, para facilitar, tá certo? Você pode fazer transferência, mas eu quero também novamente agradecer, parabenizar a igreja, porque o nosso movimento para abençoar famílias nesse momento de dificuldade tem sido grande, né? Então, cestas básicas, mantimentos aí de higiene pessoal, de limpeza, até, né, dentro do possível mistura, uma feira, um leite, alguma coisa para as famílias a gente tem comprado. Então, se você quiser também ofertar nesse momento, faça e envie aí para nós, para a igreja, né, especificando que essa oferta é para isso, né, para ação social, que é para o nosso mercado uns aos outros, tá certo? Que todo esse dinheiro, toda essa oferta que é destinada para isso, a gente vai no mercado, compra, e assim, com nossa ideia é uma grande dispensa, né, um mercado onde todos podem ser supridos aí nas suas necessidades, tá certo? Então, pode fazer a sua oferta dentro disso, tá certo? Nesse momento, vamos ter essa última música e eu espero que em breve possamos novamente estar juntos aqui, né, reunidos, e nós temos orado por isso. Eu quero orar ainda mais uma vez, eu quero orar pelo seu motivo especial, talvez tenha algo que ainda está te afligindo. Você viu que nesse momento até aqui, nós nos concentramos única e exclusivamente em Jesus, na ressurreição dele, pois é a celebração da Páscoa verdadeira, né, o que Jesus fez por nós. Mas nesse momento eu quero, depois de você adorar a Jesus, depois de você exaltar o nome de Deus, que você coloque os seus motivos. Talvez tenha algo que está te afligindo. Temos orado aí por conta dessa pandemia, temos orado pelos nossos líderes, temos orado pelas pessoas que estão internadas, sim, quanto luto, mas talvez tenha algo que está afligindo o seu coração. Então, durante essa oração, que você apresente o seu pedido ao Senhor, tá? E aí, todos que estão nos acompanhando, é um enorme prazer, uma enorme gratificação aí a todos, né? Como eu já falei, desde lá do Paraná, aí tem São Paulo capital, tô vendo o Bruno aí, né? Um abraço, Brunão, grande primo. Todos que sejam realmente abençoados por Deus. E depois você pode também compartilhar o culto inteiro, né? Ou só a mensagem, tem uma playlist aí no canal do YouTube, você pode falar, olha, de repente essa mensagem pode abençoar outras vidas, compartilha aí para honra e glória de Jesus. Vamos orar, depois da oração temos ainda mais a música para finalizar o culto, tá certo? Querido e eterno Deus, estamos de fato, ó Pai, felizes nesse momento, pois se olharmos para as dificuldades dessa terra, nós vamos nos abater. Se olharmos, ó Deus, para tudo o que está acontecendo, nós vamos desanimar. Mas, ó Deus, o Senhor é tão sábio, e o Senhor deixou na Tua palavra que nós devemos olhar e ter a esperança no céu, ó Pai. Se tem algo que ninguém pode tirar de nós, é realmente o direito de estar no céu, porque entregamos a nossa vida ao Senhor. Pai, podem tentar nos afligir de todas as formas, mas aquilo que o Senhor fez para nós na cruz, ninguém tira de nós. E que a nossa esperança e a nossa convicção esteja 100% em Jesus. Mas Deus, eu quero pedir que o Senhor possa sondar a cada coração nesse momento, que o Senhor possa ver cada aflição pessoal, cada angústia, ó Pai, que cada um tem passado, que o Teu Espírito Santo possa consolar, confortar, desafiar, ensinar, direcionar a cada um, ó Pai. E que essa celebração venha servir, ó Deus, de um novo ânimo para que nós continuemos na caminhada com o Senhor. Ao Senhor, única e exclusivamente seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, pois só o Senhor é digno de receber. E oramos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai,
que a graça de Cristo Jesus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja com o teu povo, hoje e para sempre. Amém e amém. É isso aí, meus queridos. Continuamos firmes, juntos. Eu aqui no meu velho querido... não, isso aí é de outro programa, né? Velho querido banco. Eu aqui, você aí, enquanto pudermos todos juntos aqui. Até a próxima e um forte abraço.